Olá pessoal, tudo bem? Sou Mariana Andrade, diretora administrativa da Revenda Imóvel. E conforme combinamos no vídeo anterior, hoje vou falar para vocês sobre processos de locação imobiliária. Para iniciar o processo de locação, o inquilino, que é o locatário do imóvel, precisa apresentar para o locador, que é o proprietário, que ele tem condições de arcar com esse aluguel mensalmente. Então ele tem que apresentar os seus documentos pessoais. O proprietário ele pode sim puxar o Serasa do locatário para ter certeza que ele não tem o nome sujo, ok? E também os seus documentos de renda, porque o aluguel mensal ele tem que comprometer em torno de 30% da renda desse locatário, tá? Então o proprietário ele pode sim solicitar para o inquilino ou os 3 últimos extratos bancários ou os 3 últimos olerites, ok? Então tendo essas informações o processo fica mais seguro. Depois disso, o que o locatário precisa apresentar? Uma garantia locatícia, tá bom? Então o locador ele tem que alugar o imóvel com uma garantia. E quais são essas garantias locatícias? Eu anotei aqui alguns pontos para não esquecer de passar para vocês. Uma dessas garantias é o fiador. Aqui na Revenda Imóvel a gente sempre solicita um fiador que seja da família, tá? Então um parente de primeiro grau. Então esse fiador ele tem que ter um imóvel no nome, quitado, não pode estar financiado, ok? E ele tem que ser na cidade que vai estar sendo feita a locação. Isso é o que a gente pede. Porém, o proprietário pode abrir alguns outros precedentes para esse fiador, tá bom? Então, o fiador também vai ter que apresentar a renda dele, porque ele vai ser corresponsável dessa locação, além de colocar o imóvel como garantia também, tá? Então ele tem que apresentar a renda dele e tem que ser igual ao cálculo que a gente fez com o locatário, tem que comprometer em torno de 30% da renda. Apresentou tudo isso, o imóvel tá tudo certo, tá quitado, tá no nome dele, não tem nenhum tipo de problema, esse imóvel pode ser usado como garantia de fiador. Qual é a outra garantia que a gente pode usar também? Que é o seguro-fiança. O seguro-fiança é feito por uma seguradora, ok? Geralmente ele é renovado anualmente e cobra em torno de um aluguel anual para essa seguradora. Isso, o proprietário tem toda a garantia e ele é respaldado pela seguradora. O outro tipo de locação que é muito utilizado também é o calção. O que é o calção? O calção é um depósito de 3 vezes o valor do aluguel. Então, no início da vigência da locação, o inquilino deposita na conta do proprietário 3 meses de aluguel. Esse valor do calção, ele é utilizado para alguma eventual necessidade do proprietário. O inquilino atrasou o aluguel, ele pode utilizar para esse valor. Ao receber também o imóvel de volta, nós vamos verificar, fazer uma vistoria final do imóvel e verificar se precisa de algum reparo. Caso o inquilino depois saia do imóvel e tenha deixado algo pendente ou o imóvel inacabado, esse valor do calção é utilizado para isso. Porém, finalizou a locação, tá tudo certinho, não tem nada pendente, então o valor do calção ele é devolvido para o inquilino, corrigido pela poupança, tá bom? Outro tipo de garantia é o título de capitalização. O título de capitalização é o banco que faz a garantia desse aluguel. Ele menciona um valor que ele precisa para esse título, em torno de 4 a 5 vezes o valor do aluguel, e ele que resguarda o proprietário de qualquer eventual necessidade que ele tenha referente ao imóvel. No final da locação, esse valor também será devolvido para o inquilino, tá? E também nós temos a opção de não ter garantias locatícias. Sim, o proprietário pode alugar o imóvel dele sem garantia locatícia, mas para isso ele precisa solicitar o valor do aluguel antecipadamente. Então aí funciona da seguinte forma: você paga o valor do aluguel e utiliza um mês, então você paga e usa. Normalmente a locação é usa e depois você paga esse primeiro mês de aluguel. Se não tiver garantia locatícia, você tem que pagar para utilizar durante o mês esse imóvel, ok? Então são esses tipos de garantias que o locatário precisa solicitar e o inquilino tem que se adequar a uma delas, tá? Depois de verificarmos a renda do locatário e a garantia locatícia, nós vamos para o contrato. Então nesse contrato de locação tem que estar descrito tudo o que foi acordado entre as partes, tá? Então a vigência do contrato tem que estar a multa por atraso também, porque se o inquilino atrasar o valor do aluguel, tem que constar no contrato alguma multa, tá? Que resguarde o proprietário. Vai constar a garantia locatícia nesse contrato também, a garantia que foi firmada entre as partes. Multa por infração contratual, então se alguma das regras do contrato for infracionada, tem uma multa também, tá? E também o que a gente precisa fazer no início da locação, da vigência da locação, é a vistoria do imóvel. Isso é muito importante durante todo o processo. Então, ao entrar no imóvel, as partes vão vistoriar, tá?
Eles têm que colocar no papel descrito tudo como foi entregue o imóvel, ok? E também a gente sempre guarda junto as fotos para comprovar como estava o estado do imóvel. No final da vigência da locação, o imóvel tem que ser entregue exatamente como estava nessa vistoria inicial. Então isso é muito importante e fundamental para a locação. É de responsabilidade do inquilino também alguns valores além do valor do aluguel, tá? Se for um apartamento, existe o valor do condomínio e o condomínio é de responsabilidade do inquilino efetuar esse pagamento. Porém, no boleto do condomínio vem algumas taxas extras que não são de sua responsabilidade e sim do proprietário, que pode ser o fundo de reserva, porque esse valor é utilizado para a melhoria do imóvel, ou alguma reforma que venha a ter no imóvel também. Mas os valores de consumo, que são água, gás e energia do condomínio, que às vezes até a energia do imóvel consta nesse boleto do condomínio, são de responsabilidade do inquilino, que é esse locatário do imóvel. Bom, então além do pagamento do condomínio, o locatário também é responsável pelo pagamento da taxa de IPTU, ok? Porém, se o imóvel foi isento de IPTU, não precisa haver essa cobrança, tá? O imóvel ele tem que ser devolvido no estado em que ele foi locado. Então, todo tipo de reforma ou melhoria ou modificação que seja feita no imóvel tem que ser por consentimento do proprietário, tá? Então, você, inquilino, não pode sair mexendo no imóvel do jeito que você quiser. Então, o proprietário sempre tem que ser avisado de tudo o que foi feito dentro do imóvel e você tem que ter, é sempre bom ter documentado por e-mail ou carta ou alguma coisa que vocês queiram, mas ter documentado essa aprovação, para que você não tenha problema no final da locação, tá? Na devolução do imóvel, se é cobrado alguma coisa que você já tinha combinado, ok? Outro ponto também do contrato de locação é o reajuste de aluguel, tá? Então, anualmente, o aluguel ele tem que ser reajustado e geralmente é pelo índice do IGPM, tá? Fez um ano de aluguel, vai ter reajuste no valor do aluguel. O inquilino tem que estar ciente disso, porque o locador pode cobrar esse reajuste. Outro ponto do contrato também é a rescisão do contrato. Bom, nós fizemos um contrato de 30 meses e eu posso rescindir antes dessa finalização desse prazo? Bom, você até pode. Tanto o inquilino quanto o locador podem rescindir antes do prazo do contrato. Porém, isso vai incidir naquela multa contratual por infração que nós falamos lá no começo. Então, que geralmente é de 3 vezes o valor do aluguel, tá? Então, se ocorrer essa rescisão antes do prazo, isso não tenha sido acordado em contrato, então a parte que rescindir tem que pagar essa multa para outra parte, ok? Outro ponto também é a venda do imóvel alugado. O locador ele decide vender o imóvel e aí ele pergunta: meu imóvel está alugado, eu posso colocá-lo à venda? Pode sim. O imóvel ele pode ser vendido ao estar alugado. Porém, o inquilino ele tem que ser o primeiro a saber que o imóvel está à venda. O proprietário ele tem que informar o inquilino de que ele vai colocar o imóvel à venda e informar por qual valor. O inquilino ele tem o prazo de 30 dias para retornar para o proprietário e informar se ele tem interesse ou não na compra, ok? Dando essa resposta negativa, não, eu não tenho interesse na compra, o proprietário pode iniciar a divulgação do imóvel. Após ele achar um comprador para esse imóvel, ele tem que informar o inquilino, ok, de qual o valor que ele vai vender o imóvel, para ver se pode ser um pouco menos até do valor que ele tinha informado no início. Então ele informa o inquilino que ele vai vender o imóvel por um valor de tanto e no prazo de 30 a 60 dias ele tem que sair do imóvel. Então ele tem esse prazo e o proprietário ele está resguardado e ele pode vender o imóvel sim, tá? Só avisar antecipadamente o inquilino que vai haver essa conclusão de venda, tá? Então isso não tem problema nenhum no processo de venda de um imóvel locado, ok? E se não for por motivo de venda do imóvel? O proprietário ele pode ter o imóvel de volta sem infringir na multa contratual por desistência do prazo? Ele pode sim, só que por alguns motivos. Eu vou ler aqui para vocês. Para uso próprio ou de descendente, filhos e netos, tá? Ou dos pais ou os avós, algum parente de primeiro grau precise usar o imóvel. Ele pode haver essa retomada desse imóvel, desde que sempre entrando num acordo com o inquilino e dando um prazo para saída, tá bom? Necessidade de reparação urgente, determinada pelo poder público. Por esse motivo, ele também pode reaver o imóvel. Para demolição ou obras aprovadas pelo governo, isso é normal, ele tem que ter o imóvel de volta. Ou após 5 anos de locação com o mesmo inquilino. Mesmo que o contrato seja de 30 meses, o inquilino acabou ficando um pouco mais no imóvel acordado entre as partes. Depois de 5 anos de locação, ele pode ter o imóvel de volta sem infringir multa nenhuma, até porque já passou o prazo que a gente tinha acordado no contrato. Ou também,
Caso o inquilino atrase o aluguel, não pague, seja um inquilino difícil, que esteja dando problemas para o proprietário, ele pode sim ingressar com uma ação de despejo, tá bom? E todas as custas desse processo são de responsabilidade do inquilino. Então, é certo sempre que o proprietário vai ganhar esse processo, caso ele comprove que foi por atraso de pagamento, por falta de pagamento ou por alguma outra infração do contrato. Então, todas as custas do processo serão de responsabilidade do inquilino, tá bom? Passei aqui nesse vídeo para vocês um processo resumido de locação imobiliária. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo para vocês no próximo vídeo. Para nos acompanhar, nos siga no nosso canal, ative o sininho de notificação, siga a Revenda Imóvel nas redes sociais e até o próximo vídeo.